E gravando, bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, este conteúdo. E desde já agradeço a sua participação aí no canal. Peço que curtam, isso vai ajudar muito o canal. Compartilhem com as pessoas esse conteúdo. E comentem aí embaixo qualquer dúvida, sugestão, qualquer feedback aí, para que a gente possa estar crescendo juntos, tá ok? Hoje a gente vai abordar as 7 leis herméticas e, e vou estar explicando um pouco sobre essas 7 leis e também sobre o autor, né, destas 7 leis. E antes disso, vou recordar um vídeo que eu fiz sobre depressão e ansiedade, onde eu abordei este assunto trazendo uma nova perspectiva, né, sobre a nossa função de co-criador, como responsáveis e protagonistas de nossas histórias, né? Então, quando eu falo sobre isso, é um assunto um pouco superficial da maneira que eu abordei, porque muitas pessoas passam nas suas vidas situações e traumas, né, gerados dessas situações, que não são só relacionamentos que não deram certo, não são só mortes de pessoas, de entes queridos, que a gente não consegue, de certa forma, sair deste grande trauma. E, e existem outros casos muito mais pesados, como o abuso de adolescente, de criança, às vezes de familiares. É uma coisa que poucos acho que costumam ouvir, mas existe também mutilamento de mulheres, né, de crianças, né, do sexo feminino. Existe milhares de pessoas que se suicidam todos os dias e milhares de mulheres que abortam crianças, né? E fora outras coisas, outras situações que ocorrem no mundo a cada hora, a cada minuto, né? E de certa forma, nós vamos abordar estas questões e muito mais, né? Então, quando a gente se depara com esses conhecimentos, às vezes a gente pensa que isso vai refletir na nossa vida, que vai ficar numa coisa só filosófica, e não é verdade, né? Quando a gente procura saber mais sobre determinado assunto, seja ele de espiritualidade, seja ele de questão comportamental, psicológica, qualquer ajuda desse tipo, qualquer informação desse tipo, ela na verdade serve para os negócios, para você ter prosperidade financeira, serve para relacionamentos, melhorar o relacionamento dentro de casa, melhorar um relacionamento com afetivo, né, com uma mulher ou com um homem, e meu relacionamento no trabalho, ou seja, você abrange vários aspectos da sua vida. E hoje não vai ser diferente com o assunto que eu vou abordar. Eu demorei um pouco para fazer o estudo, né, dessa matéria, eu já tinha um certo conhecimento, só que quando a gente vai passar para as outras pessoas, a gente tem uma responsabilidade maior de não cometer erros. E hoje, esse assunto ele precisa que a gente aprofunde um pouco mais a nossa ótica da existência, né? E eu sei que às vezes não, certeza, muitas pessoas não têm esse conceito dentro da sua vida, só que o autor desses ensinamentos e outros grandes mestres, eles sempre abordaram esse assunto sem muita dificuldade. O que houve foi manipulações para que isso fosse esquecido. E uma abordagem totalmente errada, equivocada, e que gerou guerras e guerras e muitas ilusões na cabeça das pessoas, que é o assunto da reencarnação, né? Porque o Hermes Trismegisto, o Três Vezes Grandes, que é o autor deste livro, o Caibalion, ele surge na Grécia com este livro, com esse conhecimento hermético, e só que nós vamos ver aqui que na cronologia ele reencarna 3 vezes
Por isso que ele recebe esse nome de Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, porque ele foi reencarnando e aplicando várias vezes e aprofundando esses conhecimentos. E esses conhecimentos, eles muitas vezes foram escondidos da humanidade, né? E foram recebendo nomenclaturas, o autor desse livro, como se desvalidasse ele da nossa história. Então, os compilados, por exemplo, da Bíblia, eles recebem vários nomes, né? Por exemplo, o canônico, né? Que remete aos canos que eram guardados os pergaminhos deixados aí pelos apóstolos de Cristo. E de certa forma, os patrísticos, né? Os santos padres, que ficaram responsáveis por essa classificação e por essa montagem desse livro antigo, que foi de mais ou menos no ano 1 depois de Cristo até o ano 7 depois de Cristo, e eles foram quem compilaram e quem montou toda esta questão, né, da decodificação desses conhecimentos. Então é importante a gente lembrar que a própria Bíblia ela necessitava de escribas para traduzir esses livros, esses pergaminhos, esses ensinamentos. E esses ensinamentos, eles remetem justamente ao Egito. Eles vieram do Egito. Só que para nós fica aquela sensação que vieram da Síria, de Jerusalém, né? De lugares que não necessariamente o Egito. Então, nós acompanhamos a história tanto da Bíblia, o Jesus que nós vemos, ele é loiro de olho claro. Então aí já fica explícito a intenção do povo ocidental, que é dizer que tudo que aconteceu no mundo foram os ocidentais que estão levando ao desenvolvimento, que eles estão trazendo o conhecimento. E na verdade, quando a gente vai para a história dos egípcios, a maioria dos moradores de lá, da época, eram todos negros. E até o Buda, ele é pintado em muitos quadros como um cara branco, ou não era negro, né? E na verdade ele também era um negro. E isso foi feito também uma descolonização para depois colonizar outros países, apagar a história desses países, inclusive o continente africano sofreu muito com isso. E a simbologia, a religião desses povos, sou descendente de negro, de africanos, foram esquecidas. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais essa ótica e vai perceber o quanto nós negros estamos presentes na história. A questão aqui não é nem ser negro ou ser branco, mas é realmente nós reconhecermos de onde vem essa fonte de sabedoria, de conhecimento. Não estou querendo também aqui dizer que negros são melhores ou mais inteligentes, mas eu estou querendo mostrar que, de alguma forma, a nossa representatividade na história, ela é totalmente ocultada. E não só teve esse embranquecimento na história, mas também teve o ocultamento e a manipulação dessas informações, desses conhecimentos. Então, tudo aquilo que era considerado fora do padrão ou fora da história que a Igreja Católica, evangélica e os judeus queriam contar, eles simplesmente sumiam com aquilo. E não foi diferente com Hermes Trismegisto, até porque ele aborda muito esse conceito de reencarnação. Então, nessa primeira parte do vídeo, eu vou separar o vídeo aí em algumas partes, eu vou abordar justamente esta história do Hermes Trismegisto. Me deu muito trabalho mesmo, foi quase a semana inteira aí. Como eu tenho um trabalho por fora do canal, eu tive que trabalhar. Quando eu chegava em casa, o tempo que eu tinha, eu vinha e estudava um pouco mais, aprofundava um pouco mais. E eu também tinha algumas dúvidas, né, porque era muito vago este conhecimento, né, porque não é todos os historiadores
Não é qualquer pessoa que aborda esse assunto e consegue trazer com clareza a data que esses conhecimentos foram escritos. Então, como eu disse para vocês, a gente tem que sair um pouquinho da caixa. Então, eu não quero que vocês aceitem como uma verdade última, e também não quero que vocês dêem um pause no vídeo aí, né, e percam esse conteúdo. Eu quero que vocês assimilem e inclua esse conhecimento na verdade de vocês, pois cada um é um indivíduo e é um universo, cada um tem a sua verdade e sua história. Então eu espero que vocês tenham esta visão, para que vocês absorvam este conhecimento desse grande sábio. Então, Hermes Trismegisto, ele surge na Grécia, e desde a Grécia surgiu todas as escolas de ocultismo, escolas de mistério. Só que essa escola de mistério, ela sofreu algumas manipulações, e a gente encontra algumas ideias desse mestre e do Egito Antigo em outros conceitos, como maçonaria, como os Illuminatis, que tem toda essa história de ordem mundial. E realmente quem domina o conhecimento, ele tem controle, seja da sua própria vida ou também de outras pessoas, porque pessoas vaidosas, que a gente sempre teve isso, inclusive na história bíblica, quando Jesus fala dos fariseus, que eram cegos guiando cegos, porque eram pessoas arrogantes, né? Hoje a gente encontra isso em todos os lugares também. A gente mantém esse predomínio de pessoas arrogantes, cegas, que são cegas pelo poder e querem manipular as pessoas e não quer passar o conhecimento para eles. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão da Igreja Católica, mas o que chama atenção é que na época apenas 3% da população era alfabetizada. Ou seja, qualquer história que você contasse para aquelas pessoas já era uma coisa fantástica, fácil de manipulá-las. E os escribas, eles pegavam tudo que vinha do Egito, ia para a Grécia também, eles tinham que traduzir, os hebreus da época, os judeus também, eles tinham que ter essa tradução, porque os conhecimentos vinham do Egito. Então, retornando aí ao 3 vezes grande, ao Hermes Trismegisto, ele aparece primeiramente lá na Atlântida. Sim, Atlântida, há aproximadamente 10.900 anos antes de Cristo. E lá ele foi um dos responsáveis, ele tinha o nome de Tote, né? Que para os egípcios é considerado o deus Tote. Ele foi um dos responsáveis da construção das primeiras pirâmides do Egito. E ele foi o primeiro arquiteto, o primeiro engenheiro, um dos primeiros matemáticos, ou seja, ele detinha muitos conhecimentos que hoje a gente não... se você pesquisar aí no YouTube e no Google, dificilmente você vai achar quem foi, né, o responsável por essas construções. Então, é uma construção que não é do Egito em si, e sim ela vem da antiga Atlântida, né? Na história bíblica fala da questão do dilúvio, e foi onde afundou esta cidade, e junto com ele boa parte de sua população. E após essa morte, essa queda de Atlântida, ele surge novamente como Imhotep. Se vocês procurarem no YouTube e no Google, vocês vão achar sobre ele, na terceira dinastia do faraó Djoser. E ele nasce nessa época aqui como um plebeu, né? Ou seja, do baixo escalão. E ele foi crescendo e ascensionando, chamando a atenção com o seu conhecimento, sua forma de abordar os assuntos, e até chegar como se fosse um primeiro-ministro, né, da época do Egito. Ele era o faraó e ele abaixo. E nessa época ele fazia parte da escola de Horus, escola de mistérios, né? E aqui
tem uma imagem muito interessante, não sei se vocês conseguem ver aí, que é aquele olho que tudo vê, né? O olho de Horus, que às vezes a gente encontra na nota de $1, de dólar. E esse olho aqui, ele é muito interessante, porque ele representa a nossa glândula pineal. E fazia parte de todo esse conhecimento na época o Imhotep passava para os seus alunos, né? Para a ordem que ele ensinava. E como sempre teve essas guerras de informações, de pessoas querendo manipular as pessoas e guardar esse conhecimento para poucos, ele era um cara à frente do tempo dele que queria levar para as pessoas, mas para as pessoas que realmente queriam aprender, que realmente queriam se desenvolver através do conhecimento, né? E ele, aqui ele tem a representação da glândula pineal. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Então, cada traço ele representa uma parte do nosso cérebro. Então aqui, esta perna, o bulbo, hipotálamo, o tálamo, o corpo caloso, etc. E também tem outros significados aí sobre o olho que tudo vê, que tudo registra e tudo grava, seria nossos registros acásticos, que quando nós morremos, encerramos o nosso ciclo nesta existência, todas as informações de cheiro, visão, tato, todos esses sentidos, tudo que nós vivemos e vimos fica registrado nos nossos registros, né? Que a gente, quando nascemos, da terceira semana até o oitavo mês, né, para os últimos meses da nossa vida, é como se a gente fizesse o download desses registros. Por isso que muitas vezes a gente identifica as pessoas que já nascem com um certo dom, e também pessoas que nascem em determinado local, trazendo aí aquela ideia de karma, né? Que são realmente os traumas, coisas que nós não resolvemos em existências passadas, né? Então é interessante a gente colocar uma observação sobre glândula pineal, que remete à pinha, né? E a pinha é um conhecimento que a gente vai encontrar essa simbologia em vários locais, né? em vários conhecimentos, no hinduísmo, com a Ganesha, no Egito Antigo, óbvio. Inclusive o Papa ele usa, né, aquele chapéu em formato de pinha. Quando as pessoas falam do Natal, elas fazem aquela árvore de Natal e lá tem a pinha também, que é toda uma simbologia, existe toda uma simbologia para que a gente faça com que essas tradições perdurem anos e anos, né? Então, para você ver que o que eu estou falando aqui, e este conhecimento que nós vamos abordar hoje, ele já está na Terra há milhares de anos, sendo utilizado inclusive nos dias atuais, só que a gente não sabe sobre isso. Nos ocultado esses conhecimentos, justamente para nos manter numa caixinha, nos mantermos como ovelhas e a gente não ser protagonista da nossa própria história, porque se nós formos protagonistas, isso vai interferir diretamente nos negócios, né? Conforme abordado em outros vídeos do canal, nós já vimos o quanto esta economia, o quanto o dinheiro ele é movimentado em coisas negativas que fazem com que a gente se apequene, que nós fiquemos doentes, que a gente dependa desse sistema de saúde precário em que a gente vive em vários países, depressão, ansiedade ser a doença do século, e principalmente as pessoas não se aceitarem, não se conhecerem e não se entenderem. Então, quando eu falo de Atlântida, os Atlantes eles eram uma outra raça, uma raça anterior à nossa raça. A primeira raça é a raça adâmica, a segunda é a raça lemuriana, os lemurianos, que eram aqueles tal de ciclopes, que eles tinham essa visão, né, da glândula pineal. Na verdade eles tinham aberto aqui, eles viviam em contato só com o mundo espiritual.
E a glândula pineal hoje ela é introjetada, ou seja, dentro do nosso cérebro. Antes, na Lemúria, ela era extrojetada, né, para fora. Eles tinham uma visão completamente espiritual das coisas. Hoje, ela é introjetada, então é o que gera a nossa intuição, que é aquela coisa que a gente sente, mas às vezes não consegue explicar por falta de conhecimento, né? E essa glândula pineal, ela tem suma importância na nossa vida, e mais para frente nós vamos observar o interesses de grandes investidores, de grandes poderosos, em introjetar algo neste local, né, que é justamente para continuar nos manipulando. Então é importante a gente tomar cuidado mesmo com o que a gente vai aceitar daqui para frente, porque nem nós temos o conhecimento sobre o que há dentro do nosso cérebro. Como que a gente vai entregar de mão beijada para alguém com esse conhecimento, né? Então essa parte aqui eu vou tentar resumir um pouco mais já, para a gente finalizar essa primeira parte, falando essas três reencarnações dele. Então a primeira, em Atlântida, responsável aí pelas construções das pirâmides. Ele já fazia parte da escola de mistério de Nacal, e foi tudo perdido na Atlântida. Ele consegue mais uma vez fazer a escola de mistério, a escola de Horus, onde tem o olho que tudo vê, na terceira dinastia do faraó Djoser, e surge isso no Egito 3.600 anos atrás, na Atlântida 10.900 anos antes de Cristo, e na Grécia 1.500 anos antes de Cristo. Ou seja, todos esses conhecimentos aqui, eles são antes de Cristo, e também até mesmo antes de Akhenaton, que é um vídeo que nós já abordamos aqui no canal. Então essa primeira parte foi mais ou menos para abordar este sábio que deixou esses conhecimentos sobre as 7 leis, que no próximo vídeo nós vamos abordar. Esse sábio, os conhecimentos dele, o livro dele é chamado de Pseudográficos. O que acontecia na época? Muitas pessoas faziam livros, e para deixar eles aceitáveis, para que mais pessoas pudessem ler e ter interesse em ler, eles colocavam o nome de determinado mestre. Então eu faço um livro hoje e ponho lá que foi Jesus que escreveu, ou que foi Buda, ou sei lá, né? Vamos pôr um cara da ciência aí, que foi o Albert Einstein, que foi Nikola Tesla, para que eu possa, né, atrair mais pessoas nesse conhecimento, né, vender mais livros, né? Mas isso é uma maneira pequena da gente enxergar esse grande mestre, porque como existe uma manipulação de alguns poderes, muitas vezes o que é feito de reencarnação eles não vão aceitar, porque não faz parte da história que eles estão contando. Então a partir do momento em que você nega uma coisa lá no início de sua história, você mais para frente vai ter que continuar com a sua meia verdade, e uma meia verdade que está sendo utilizada para manipular milhões de pessoas na época, e hoje bilhões de pessoas, né? Porque na época tinha 3% alfabetizado. Hoje em dia, se a gente for ver de pessoas que leem livros, realmente que usam a leitura, que usam da matemática, que usam do seu raciocínio para sair da caixinha, realmente ainda continua uma porcentagem mínima, né? E o que nós temos hoje são pessoas alfabetas, mas chamadas de analfabetas funcionais, né? Então, para que a gente saia desses sofrimentos diários, dessas dificuldades diárias que a gente tem na nossa vida, a gente precisa de muita abstração, de muita leitura, de muita dedicação. E isso é o que a gente vai estar fazendo aí neste canal durante todos os vídeos que a gente postar. E eu espero estar contribuindo com vocês aí
com esses conhecimentos e com essas leis aí que nós vamos estudar, tá ok? E muito obrigado até então. Curtem, comentem e compartilha. E aí na segunda parte nós vamos falar das 7 leis herméticas aí. Primeiro essa introdução para a gente entender de onde veio esse conhecimento e entender um pouco do que envolvia esses conhecimentos para eles não serem expostos de maneira aberta antes para nós, tá ok? Muito obrigado até então. Agradeço a sua participação até aqui e aguardem a segunda parte do vídeo.